galera, espero que esteja tudo bem com vocês, espero que vocês possam estar aí se guardando, né, se recuperando, né, se preparando aí para a gente voltar justamente às nossas aulas presenciais, tá bom? Então a nossa aula de hoje é falando justamente sobre história de Alagoas, né? É uma parte da história de Alagoas, né, muito importante na luta dos direitos da sociedade afro aqui no Brasil, tá bom? A gente vai falar justamente sobre o Quilombo dos Palmares, né? Sobre a criação, sobre a origem. Lembrando que hoje é só a primeira parte da nossa aula, tá bom? Depois a gente vai ter mais outro vídeo falando sobre essa questão, falando sobre a figura do Zumbi dos Palmares, né? E a sua importância para a luta, né, como resistência aqui no Brasil, beleza? Então vamos lá. Pessoal, o Quilombo dos Palmares, né, que durou justamente de 1580 até 1710, né, é o grande marco de resistência, tá bom, dessa luta aqui no Brasil, né? Lembrando que esse período também, esse contexto, ele se enquadra também com as invasões holandesas no Nordeste brasileiro, tá bom? E aí o Quilombo dos Palmares, ele vai criar de fato um corpo, né, inesperado na nossa sociedade, tá bom? Lembrando que, só uma dicasinha aí, que o Quilombo dos Palmares, né, na Serra da Barriga, como a gente sabe aqui em Alagoas, não foi o único quilombo aqui do Brasil, tá bom? Existiram outros quilombos dos Palmares, quebrando também que no Quilombo dos Palmares não existia só o negro, né? Também existia o pardo, o indígena, o branco refugiado, que procurava lá no quilombo uma saída, um refúgio, beleza? Então vamos lá, galera, origem e formação do Quilombo dos Palmares, beleza? Primeiro, né, só é possível a partir do momento que o tráfego negreiro, né, ele começa a existir no mundo, né? Quando os portugueses começam a trazer aqui para o Brasil, justamente da África, os negros, né? Eu não estou falando tráfico, tá bom? Eu tô falando tráfego, né? A passagem, a ida, a vinda, tá bom? Pra gente não confundir aí. Então esse negro começa a vir aqui pro Brasil, tá bom? Começa a ser escravizado, né? E aí começa nesse ponto central a surgir os primeiros focos de revolta e resistência do negro aqui no Brasil. Tá bom? Então, o Quilombo dos Palmares é visto como um ponto central da resistência negra aqui no Brasil no processo de colonização. Mas para que esse Quilombo dos Palmares desse certo, era necessário duas coisas, um líder e o local, né? E foi justamente isso que favoreceu a formação desse quilombo de resistência aqui em Alagoas. Né? Porque, primeiro, a gente vai ter a formação do líder, né? Quem vai surgir como o grande líder, né? Por incrível que pareça, muita gente confunde, acha que o grande líder, né, o cara que criou foi o Zumbi. Não, né? Foi justamente o seu tio, Ganga Zumba, né? Foi o Ganga Zumba que reuniu os negros lá na Serra da Barriga, né? Que deu esse corpo, a formação dos Quilombos dos Palmares aqui em Alagoas. E depois a gente tem um local. O local, galera, deveria ser justamente apropriado. Por quê, professor? Porque logo o exército, né, a guarda, os portugueses iam lá e acabaria, né? E aí o local foi extremamente apropriado, que foi justamente a Serra da Barriga, né, no município, no atual município de União dos Palmares. Vai ser batizado como o Quilombo dos Palmares, e a partir daí você tem a construção, né, da sociedade africana, né? O Ganga Zumba, ele vai tentar reunir, né, e reproduzir os costumes que os africanos tinham lá no seu local de origem. Porque o que acontece? A gente se pergunta várias vezes, professor, mas esse negro não se juntou, esse negro não... Com certeza, né? Só que o Ganga Zumba, galera, ele precisou unir várias etnias, né, para que esse Quilombo dos Palmares desse certo. Então, o que foi que aconteceu? Ele conseguiu unir essas etnias em prol de uma luta justamente contra os portugueses. E aí você vai ter a forma de organização desse Quilombo dos Palmares, que é justamente, né, o Ganga Zumba. Ele vai se tornar o grande chefe do Quilombo dos Palmares, né, ele vai liderar o povo fortemente, e ele vai reunir em sua volta ministros, né, parecido com o sistema que a gente tem hoje, conhecido como parlamentarismo, né, que é o sistema lá da Inglaterra, né? Você tem um chefe e em volta dele você tem os ministros, né? E aí o Quilombo dos Palmares, ele vai ser nesse sistema, né? Você vai ter o Ganga Zumba como líder e por volta ali os ministros. Esses ministros, galera, é interessante lembrar
que era de cada etnia que se reunia ali no quilombo, né? Então, exemplo, eu tenho um ministro da etnia Banto, eu tenho... E assim sucessivamente, cada ministro seguia a sua etnia. Só que com o passar do tempo, né, o governo português ele percebeu a estrutura que esse Quilombo dos Palmares tinha se tomado, a proporção que o Quilombo dos Palmares, né, aqui na Serra da Barriga, tinha tomado. Então ele passou a sofrer, galera, vários ataques, né? Isso vai ser aí o tema da nossa última aula sobre o Quilombo dos Palmares, que é justamente os ataques que vão destruir, né, lá na frente com o Quilombo dos Palmares. Então você tem portugueses, você tem os próprios brasileiros, né? Você tem os holandeses, que nesse tempo andavam muito aqui pelo solo brasileiro, tentando até tomar de Portugal esse direito aí de governar o Brasil, tá bom? E com o passar do tempo, galera, esse quilombo ele vai tomar proporções bem grandes, né? E é aquilo que eu falei para vocês, várias etnias lá, né? Começou a o quê? A reduzir o poder e a liderança do Gangazumba, né? Começou a mostrar um pouco de fraqueza no Gangazumba. Por quê? Porque passou a ter uma série de crises internas, justamente com esse processo da etnia. É aí, galera, que vai surgir a figura do Zumbi dos Palmares. Aí você se pergunta, por quê, professor? Galera, na sociedade africana, né, em algumas etnias, a questão hereditária ela é diferente. Ela não é passada de pai para filho, ela é passada de tio para sobrinho, né? E o Zumbi dos Palmares, né, que foi criado em Portugal pelo um padre, né, e depois vai para o Quilombo, né? Ele era justamente o sobrinho de Gangazumba, né? E aí, como o Gangazumba, né, vai perder a sua autoridade, vai perder a sua capacidade de liderança dentro do Quilombo dos Palmares, o Zumbi dos Palmares assume no seu lugar. Lembrando que existe uma série de teorias que afirmam que o Zumbi dos Palmares envenenou, né, o seu próprio tio Gangazumba para que ficasse no lugar dele, né? E aí a gente tem todo o contexto de resistência. É bom lembrar aqui, galera, o Quilombo dos Palmares, né, ele vai se tornar patrimônio histórico, cultural brasileiro, né, no governo do Fernando Henrique Cardoso, né, e ele simboliza, de fato, o processo de luta e resistência do negro, né, e marca por séculos e décadas nessa questão de luta, de resistência, tá bom? Então, terminando hoje, tá bom? A nossa primeira parte da aula falando sobre o União dos Palmares, sobre o Quilombo dos Palmares. Então, vejo vocês na próxima aula, tá bom? Até mais.